E aí, gente, voltamos para a terceira parte e última da aula. A gente vai fechar aqui a nossa aula e o nosso capítulo sobre hierarquia de memória. Então vamos lá. A gente vai então comparar nessa primeira parte aí da terceira parte, ficou engraçado, né? Mas enfim, a gente vai então comparar dois processadores, Intel e AMD, só por questão de curiosidade, né? Aqui eu coloquei o die da Intel, uma máquina com 4 cores, em que a gente observa aqui que tem uma quantidade grande do espaço aqui que é gasta com cache de nível 3 e cache de nível 2. Então aqui eu não sei exatamente qual o percentual da área do processador, mas é um percentual razoável. Fora a cache de nível 1, está aqui dentro do processador também, que ocupa uma área razoável. Então a gente já tinha adiantado que isso ia acontecer, o que acontece por conta do custo alto para ser a memória principal, né? Tem aquele exemplo lá dos 2% de falha da cache de instruções e 4% na cache de dados, para ilustrar os custos altos que a gente acaba pagando por ter que ir à memória principal. Bom, então aqui tem uma tabelinha, né? Eu não vou olhar detalhe por detalhe, vou passar item por item por ela, né? Ela tem muito mais uma questão de curiosidade para a gente comparar os processadores. A gente observa que algumas coisas são exatamente iguais nos processadores. O tamanho do endereço virtual é igual, o tamanho da página, né, que ela dá suporte, é igual. Algumas pequenas diferenças, né? No caso da AMD, ela suporta mais memória física nesse processador do que o processador da Intel, né? Então esse processador da AMD tem mais memória, ou pode acessar mais memória física do que o processador da Intel. Isso aqui talvez não signifique muita coisa se você não tem dinheiro para comprar a memória, né? Ou se sua placa-mãe não suporta, não tem slot suficiente para todas as memórias. Ou se a memória não tem a densidade lá que você precisa, né? Bom, aqui a TLB, a comparação, né, tem coisas que são iguais, né, tem TLB para instruções e para dados, tanto em um cara quanto em outro. Então, algumas opções de projeto são muito parecidas, mudam pequenos detalhes, né, talvez, deixa eu me lembrar aqui o que eles mudam, quantidade de entradas, né. Um processador tem um pouco mais de entradas do que outro, e aqui empata também, né? Tá. Bom, TLB, né? TLB, só recordando aquela cache que guarda traduções, né? Espero que vocês não tenham se esquecido, porque eu acabei de falar isso na aula, para a gente não precisar ir na memória principal pegar traduções. A gente tem traduções de endereços associados a instruções e de endereços associados a dados. Então, TLB de instruções e de dados. E dois níveis de TLB. TLB de nível 1, que é menorzinha, 64 entradas, 32 entradas, 48 entradas, ou podem ser maiores, TLB de nível 2, com 512 entradas nos dois processadores. Então, tem TLB de nível 1 de instruções e de dados, aqui muda a associatividade, né? Um é totalmente associativo, o outro é associativo por conjunto de 4 vírgulas. Todos os processadores trabalham com 3 níveis de cache, cache de nível 1, cache de nível 2 e cache de nível 3. Cache de nível 1 de instruções e de dados. Cada core tem sua cache. Mesma coisa no AMD, cache de instruções e de dados, cada um tem sua cache. O que muda? Detalhes. A AMD tem mais cache de nível 1 do que a Intel. Muda associatividade. Muda pouca coisa de um processador para outro. Cache de nível 2, no caso da Intel e da AMD, já não tem separação de cache de nível 2 de instruções e de dados. É uma cache unificada, guarda tanto instruções quanto dados. Muda pouca coisa.
tamanho da cache, associatividade da cache. Então são poucas coisas que mudam. Cache de nível 3, também unificada, instruções e dados. O que muda? Quantidade de cache. Caso aqui da Intel, muito mais memória. O que muda? Associatividade. Então são pequenas coisas que mudam de um processador para outro. Mas essas pequenas coisas podem dar grandes impactos no desempenho. Bom, ainda assim, né, os custos e a memória principal são altos, mesmo a gente usando cache de nível 1, cache de nível 2, cache de nível 3, mesmo que essa cache tenha muita memória, que tenha uma associatividade mais alta, ainda assim, a gente de vez em quando falha e tem que ir na memória principal. E os processadores implementam técnicas que a gente estuda com mais detalhes lá em arquitetura de computadores para tentar reduzir a penalidade de falhas. E, se não me engano, eu gasto uma aula só falando dessas técnicas lá em organização de computadores. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né, mas de qualquer maneira, algumas coisas a gente pode dar uma pincelada. Bom, primeiro, as caches são não bloqueantes. O que significa isso? Significa que se o processador for buscar um dado que não está presente na cache, e a cache tem que ir no próximo nível da hierarquia para buscar o dado, a CPU não bloqueia não. Ela pode continuar executando. Eventualmente, outras instruções do mesmo programa. E pode eventualmente fazer um segundo ou um terceiro pedido para minha cache. Então, ela é não bloqueante no sentido de que a cada pedido da CPU, ela não bloqueia a CPU até que o pedido seja atendido. Então, ela pode atender vários pedidos pendentes. Mas, naturalmente, para isso, com vários pedidos pendentes, eu vou estar fazendo mais pedidos para a memória. Então, eu vou requerer mais largura de banda para que a memória possa me responder, para que esses múltiplos pedidos possam ser atendidos em paralelo. Por que eu estou interessado em deixar a CPU executando? É por conta daquela execução que a gente tinha falado nas máquinas superescalares, de você eventualmente ter mais instruções executando, até eventualmente fora de ordem. Enquanto uma instrução está esperando o dado, você executa outra. E você esconde essa latência de ir na memória executando outras instruções. Bom, outra coisa que o processador pode fazer também é uma pré-busca de instrução. Eu posso olhar para o padrão de acesso da aplicação e tentar prever qual vai ser o próximo endereço que vai ser buscado. E antes que a falha aconteça, eu já busco o meu endereço. Isso funciona muito bem em arrays em loops. Estou vendo que tem um padrãozinho de acesso. Opa, me adianto. Já sei que esse cara vai ser pedido. Já peço antes da falha acontecer, para evitar que ela aconteça. Bom, para isso tudo acontecer, né, ter vários pedidos pendentes, fazer pré-buscas, né, quer dizer, eventualmente estou buscando alguns dados até em paralelo com outros que eu já estou pedindo logo na sequência, eu preciso de acesso à memória mais parrudo. Então, eu preciso de um mecanismo para atender esses vários acessos, né? Tem que ser parrudo nesse sentido. Então, a gente pode usar um esquema multiporta para que eu possa atender a múltiplas solicitações de maneira simultânea. O problema dessa abordagem é que ela é muito cara. Né? Ou eu posso trabalhar com bancos de cache. Eu divido a minha cache em vários bancos. Esses bancos podem ser acessados de maneira paralela. Aqui até nessa figura aqui mesmo. Né?
Se vocês forem observar aqui, tem vários banquinhos. Então, enquanto eu estou acessando um banco aqui, eu posso acessar um outro banco aqui. E posso acessar outro banco aqui. Então, você divide sua memória em bancos que podem responder de maneira independente aos pedidos que chegam do processador para eles. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre os processadores. Como eu falei, a gente estuda esses tópicos aí com mais detalhes lá em arquitetura de computadores. E aí, fechando o capítulo, vou falar essas armadilhas sobre o tema. Esse aqui é uma situação que é muito comum dos alunos se confundirem na hora que eles estão calculando endereços ou entradas na cache para saber que posição da cache um determinado bloco deveria ocupar, né? De esquecer de considerar o endereço em bytes ou o tamanho do bloco da cache para simular uma cache. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com uma cache diretamente mapeada de 32 bytes e que o tamanho do bloco seja 4 bytes. Onde a gente vai mapear o endereço 36? Ora, se o endereço for em blocos, eu sei que o tamanho do bloco é 4 bytes, meu endereço 36 equivale ao bloco 9. 36 dividido por 4, 9. Então, onde é que ele mapeia? 9, resto da divisão por tamanho da minha cache. Minha cache tem 32 bytes. O tamanho do bloco é de 4 bytes. Então, 32 dividido por 4, 8. Minha cache tem 8 entradas. Então, bloco 9, resto da divisão por 8, ele mapeia na entrada 1. Isso se o endereço for em blocos. Se o endereço for em palavras, então basta dividir 36 pelo tamanho da palavra. Desculpa, 36 pelo tamanho da cache. Então, 36, resto da divisão por 8, 4. Ele mapearia na posição 4. Então, vejam que dá diferença. Então, preste atenção lá na lista de exercícios, que tem um exercício sobre esse tópico aí. Verifiquem se o endereço é em blocos ou se o endereço é em palavras, porque faz diferença o resultado final lá da cache, onde os dados vão mapear. Bom, outra armadilha é achar, isso aí tudo é teoria, do ponto de vista prático, isso aí não afeta nada, né, a minha vida. Não é bem assim. A gente não pode ignorar o comportamento do sistema de memória e escrever aplicações achando que o computador se vira, eu não preciso me preocupar com isso. É só imaginar um cenário aí de 2 fors alinhados. Eu não vou escrever tudo aqui porque está difícil escrever com o touchpad. Mas se eu tenho lá uma matriz IJ, onde o I está sendo variado aqui no loop externo, o J está sendo variado aqui no loop interno. Opa, aqui ficou exagerado. Então, I que variando de 1 até o tamanho lá da matriz. Aqui a mesma coisa o J, ou de 0, né? Vamos imaginar que seja uma matriz M por N. Se eu faço o acesso dessa forma aqui, eu consigo mapear bem na cache. Agora, se eu faço o contrário, JI, vamos supor que seja uma matriz M por M para não dar problema aqui, né? JI, aí nesse caso, eu já tenho problemas no meu mapeamento lá da cache. Por quê? Em C, as matrizes elas são armazenadas por linhas e colunas. Então, para a primeira linha 0, coluna 0, coluna 1, coluna 2, por aí vai. Aí, segunda linha, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Terceira linha, coluna 0, coluna 1, por aí vai.
Então, quando eu acesso a minha memória dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo esse bloquinho aqui para minha cache. Como esse bloco contém os elementos linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, ele casa com a forma como a matriz é percorrida. Agora, se eu inverto aqui o acesso, é como se eu, na minha matriz, no primeiro exemplo aqui, eu estou acessando a matriz por linha 0, depois coluna 1, coluna 2 e por aí vai. Depois, próxima linha. Então, estou acessando a matriz assim. No caso desse exemplo aqui, JI, eu estou acessando por colunas. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho uma situação de falha em que eu vou trazer uma série de dados que não vão ser acessados dentro da minha cache. Depois de acessar o próximo item, vou trazer dados que não vão ser acessados no próximo intervalo de tempo, dependendo naturalmente aqui do tamanho da cache, né? Imaginando uma cache pequenininha. Então é muito mais natural acessar assim, que eu trago o meu dado e trago os vizinhos dele, compõem o mesmo bloco, e na sequência eu uso esses caras, do que trabalhar assim, em que eu vou trazer os meus vizinhos e talvez, quando eu chegue, né, imaginando aqui que a matriz é grande, quando eu chegue aqui em cima, os elementos que eu trouxe já não estão lá. Então é importante a gente entender como é que funciona o sistema de memória, para, já que a gente não quer ajudar, pelo menos não atrapalhar na hora de escrever o código, porque o desempenho aqui pode ser muito ruim. Bom, por fim, última armadilha, tem a ver mais com um tópico lá de arquitetura de computadores. Acho que até que tinha que tirar esse slide daí, mas é achar que o tempo de acesso à memória pode ser avaliado, pode ser utilizado, o tempo médio de acesso à memória pode ser utilizado para avaliar o desempenho de uma hierarquia de memória quando eu tenho um processador com execução fora de ordem, como eu mostrei para vocês no final da aula de pipeline, em que os códigos eventualmente executam fora de ordem. Isso porque quando você executa fora de ordem, você esconde latência. A ideia da execução fora de ordem é você poder executar outras instruções ou adiantar na execução de outras instruções enquanto você tem uma falha de memória em andamento, para não perder tempo, para você sobrepor coisas no tempo. Então você acaba escondendo, quando você usa esse esquema de execução fora de ordem, parte dos tempos de acesso à memória. Na verdade, aquele tempo médio de acesso não está refletindo os tempos reais que aconteceram, porque você escondeu ou conseguiu esconder alguns deles usando a execução fora de ordem. Bom, próximo slide é mais para dizer que na próxima aula a gente começa o nosso último tópico da disciplina, que apesar desse tópico ser chamado armazenamento, redes e outros periféricos, a gente não vai falar quase nada de redes, a gente vai focar muito mais na questão do armazenamento, né, do disco. Então, na próxima aula, a gente vai começar um novo capítulo, né, vão ser só 2 aulas em cima desse novo capítulo, e aí a gente fecha, finalmente para vocês, a nossa disciplina. Bom, gente, então era o que eu tinha para dizer. A gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.